Bom, galera, então na aula de hoje a gente vai a gente vai estudar um dipolo em um campo elétrico externo, tá? Então, temos lá o nosso dipolo. Vocês se lembram que o dipolo ele é formado por uma carga positiva e por uma carga negativa, ambas com o mesmo módulo, né, Q, tá? E eles estão as duas cargas estão separadas por uma certa distância dzinho, tá? Nesse caso em específico, o centro de massa do dipolo é exatamente no meio dele, tá? Então, esse é o centro de massa e a gente tem uma distância rzinho, né, entre o centro e a carga positiva e uma distância rzinho aqui também entre o centro de massa e a carga negativa, certo? Bom, então, observem uma coisa aqui. Uma vez que a gente tem esse campo elétrico, né, sendo aplicado ao dipolo, aparece então uma força nesse sentido aqui, na carga positiva, tá certo? E aparece uma força no sentido oposto na carga negativa. Porque se vocês se lembrarem, o campo elétrico, ele é o quê? Ele é a força por unidade de carga, certo? Então, se a minha carga é negativa, o sentido da força é o contrário, né? Muito bem. Agora, vamos pegar um conceito lá de trás, que é o conceito de torque. Bom, o torque, ele é um vetor R vetorial F. Ou seja, R é a distância do ponto de giro até onde é aplicada a força, e a força é aquela, né, sendo aplicada aí a carga. Muito bem. Então, acontece que o torque, no caso da primeira força, dessa força aqui, ele vai fazer com que esse dipolo gire neste sentido. Tá? Então, esse é um torque mais, né? Torque devido à carga positiva. E o torque devido à carga negativa vai fazer com que o dipolo gire nesse sentido. Esse é o torque devido à carga negativa. Então, o nosso torque, ele é na verdade a soma de todos os torques, né, das cargas envolvidas no nosso problema, né? Como as duas estão no mesmo sentido de giro, notem, sentido horário de giro, a gente pode somar as duas, né? Então, vamos fazer isso aqui. A gente tem que o torque resultante é R vetorial F, que é para carga positiva, mais R vetorial F, que é para a carga negativa. Notem que isso daqui vai me dar 2R vetorial F, certo? E 2 vezes o R, se vocês observarem, 2 vezes o raio R vai me dar exatamente o D, né? Então, nós temos D vetorial F, né? Mas, de novo, olha lá, F é a carga vezes o campo elétrico, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, D vetorial carga campo elétrico. Agora, carga vezes o campo elétrico, aliás, carga vezes a distância, vocês se lembram que é o meu momento de dipolo, né?
não é? Carga vezes a distância. Portanto, nós temos que o torque vai ser o quê? P vetorial E. Tudo bem? P vetorial E. No nosso caso em específico, se a gente tratasse do módulo, seria negativo, porque é sentido horário, né? Sentido horário negativo. Então, é P vezes o seno do ângulo entre eles, né? Entre P e E. Então, seria, como o momento de dipolo tem essa direção aqui, seria este ângulo θ aqui. Tá bom? Então, esse é o torque resultante. Agora, como é que a gente pode calcular a energia potencial com base no torque? Bom, lá da mecânica, né, de trabalhos passados, a gente pode verificar que a variação da energia potencial é igual a menos a integral do torque dθ, tá? Isso vai desde um torque de referência, que eu vou chamar de θ0, até um torque final. Bom, então, o que nós temos aqui? Nós temos que U menos U0 é igual a menos a integral do torque, né? Então fica mais, né? PE seno de θ dθ, desde um θ de referência até o θ. Tá? Então, U menos U0 é igual a integral de PE seno de θ. Integral de seno de θ dá o quê? Vou colocar aqui, ó, PE, integral de seno de θ dθ, desde θ0 até θ. Então, U menos U0 é igual ao meu PE, né? Vai dar menos cosseno de θ, né? Que vai desde θ0 até θ. Então, nós temos a seguinte situação. Menos PE, cosseno de θ, menos cosseno de θ0. Certo? Agora, vejam uma coisa aqui, galera. A gente pode pegar o nosso θ de referência como sendo 90 graus. Tá? Por quê? Porque aí o meu U vai ser exatamente zero. Né? Se eu colocar 90 graus aqui, cosseno de 90 graus é zero. Né? Então, vai me resultar o seguinte. U igual a menos P cosseno de θ. Se a gente quiser uma notação vetorial para isso daqui, a gente tem que o nosso U é menos o vetor P escalar com o campo elétrico E. Então, este é a minha energia potencial de um dipolo em um campo elétrico.